Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema importantíssimo relativo à sustentação oral. A nossa advocacia, vocês sabem, ela exige um esforço e um comprometimento muito grande do advogado, da advogada, seja na condição da defesa do réu, do autor, da ação, de uma intervenção de terceiros, né? O nosso processo civil ele é muito importante, mas nós temos que nos manifestar sempre que exigível, além da questão das nossas petições. Por isso, então, o tema da sustentação oral, certo? Ele é extremamente relevante. Então, o que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje? Nós vamos analisar a sustentação oral sobre dois aspectos gerais, mas bem objetivos e importantes. Um relativo ao aspecto formal, ou seja, o Código de Processo Civil, o Estatuto da OAB e o regimento interno do STJ, e claro que vocês têm que analisar também os regimentos internos aí dos tribunais estaduais que vocês atuam, porque sempre tem uma norma peculiar, tá? Para depois tratar de um aspecto material, ou seja, a sustentação oral propriamente dita. Como é que nós nos comportamos? O que nós devemos apontar no processo? O que nós temos que trazer de encontro ao magistrado, ao relator e aos demais componentes da Câmara, correto? Para reforçar pontos, seja para manter a sentença, tratando, por exemplo, se a sustentação oral for em um recurso de apelação, ou para reformá-la, ou então até para invalidá-la, se for o caso, certo? Bem, fazendo uma divisão, então, e vocês vão ver aí na edição os artigos que eu vou trazer para vocês, seja do Estatuto da OAB, do CPC e do Regimento Interno do STJ, fazendo assim uma divisão do tema, o que formalmente eu tenho que saber? Como é que eu posso ver se cabe a sustentação oral para aquele tipo de recurso? Qual é o tempo que eu tenho para fazer a sustentação oral? Por exemplo, se eu sou de uma comarca de fora do Tribunal X, eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a apelação será julgada, por exemplo, na Bahia, no Rio de Janeiro. O Código de Processo Civil, os regimentos, eles trazem algumas previsões sobre videoconferência. Então, aquele advogado, aquela advogada que não está na comarca e tem interesse em fazer a sustentação oral, e nós temos que saber se, além do interesse, é prevista a sustentação oral para aquele recurso, correto? Na edição aí eu trago alguns exemplos para vocês. Mas digamos que nós tenhamos aí já, então, a possibilidade de fazer a sustentação oral. Eu vou me dirigir ao tribunal, seja pessoalmente ou por videoconferência, vou pedir a preferência, vou me inscrever para fazer esse pedido de sustentação oral. Com um destaque, pessoal, muito importante, que recentemente mesmo, o Estatuto da OAB foi alterado e nós temos agora a possibilidade de fazer sustentações orais de decisões monocráticas do relator. Decisões monocráticas, seja no sentido de conhecimento de algum recurso ou no sentido até da sua inadmissibilidade, do seu não conhecimento. Na edição eu coloco para vocês. E mais, pessoal, está lá como direito do advogado. Portanto, se nós nos enquadrarmos naquelas situações, a sustentação oral, se tivermos interesse, ela será então possibilitada mediante o tribunal competente que está tramitando o nosso recurso aí de apelação, correto? Então, meus caros e minhas caras, partindo do pressuposto que eu tenho interesse, Felipe, como é que eu sei que eu tenho que fazer a sustentação oral? Ora, pessoal, aí a gente já vai para o segundo ponto, os aspectos materiais. Mesmo que a sentença seja favorável ao nosso cliente, correto? Não é porque está tudo, entre aspas, correndo satisfatoriamente, que eu não vou deixar de ir ao tribunal, porque o réu, por exemplo, digamos a parte contrária, se interpôs um recurso de apelação, ele está tentando trazer um outro contexto e ver o tribunal reformando aquela sentença. Então ele está fazendo um trabalho, correto? Para além da sua defesa ou para além da sua inicial e de tudo que ele colocou no processo, seja como autor ou réu, nós temos que estar atentos ao que ele está fazendo, correto? Então, qual é a sugestão? Mesmo que só tenha a apelação, sem pedido de sustentação oral, nós não sabemos, vão ao tribunal e façam a sustentação oral, por exemplo, para ver mantida a sentença se ela foi favorável ao nosso cliente, correto? Porque nós não sabemos do relator e dos seus colegas de Câmara, qual é o resultado que virá.
correto? Mesmo eu tendo experiência naquele tipo de recurso, naquela matéria, eu tenho que estar atento, porque isso mostra o quê? Que eu estou interessado, que eu estou me debruçando sobre o tema, ainda mais se vocês colocaram nos seus contratos de honorários que vocês têm que fazer a sustentação oral, quando for o caso, correto? Então vejam, de um aspecto material, por exemplo, sustentar aonde está o problema, o que houve que tem que ser modificado, qual foi o equívoco do juiz na análise dos fatos e, consequentemente, do direito. Ainda mais, por exemplo, se tratamos de cláusulas abertas, gerais indeterminadas, por exemplo, boa-fé objetiva, abuso do direito, função social do contrato, eu tenho que explicar para o tribunal por que no caso concreto, aquele inadimplemento contratual, correto, ele não violou, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, portanto não causa danos morais. Uma situação é um ato antijurídico, contrário ao direito. Se isso está comprovado nos autos, tudo bem, mas ele foi um ato ilícito, antijuridicidade, diferente de ilicitude. Às vezes o advogado está lá, porque o ato antijurídico está comprovado e daí vem o dano. Não, uma situação é um ato contrário ao direito, eu estou explicando para o desembargador. A outra é dizer que esse ato é ilícito, portanto tem um dano a ser indenizável. Certo? Então nós temos que tratar, pessoal, essas situações com tranquilidade, apontar aonde está o problema, ou se a sentença tem que ser mantida, ao contrário do que quer o apelante, certo? Ele quer ver ela reformada ou até invalidada, dizer, olha, o juiz se equivocou aqui, foi contra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, foi contra o entendimento pacificado neste tribunal e assim por diante. Então eu peço muita atenção, certo? De vocês que estão aí me ouvindo, para saber, né, necessariamente o aspecto formal, se eu posso fazer a sustentação oral, se o CPC me permite para aquele tipo de recurso, e o regimento interno do STJ, né, se nós estivermos lá no STJ também, correto? E, partindo da resposta positiva, sim, eu posso sustentar, o que realmente eu vou trazer, como eu vou me comportar, sempre fazendo uma sustentação oral tranquila, né, como a gente fala na gíria, olho no olho com os juízes, para explicar o que deve ser alterado, o que deve ser mantido, ou até, se for o caso, de invalidada uma sentença, certo? Eu fico por aqui e nós conversamos em seguida nos próximos vídeos. Muito obrigado. Pô, fechou? Nossa, muito bom.